Bom dia, essa é mais uma transmissão ao vivo e online do Café História TV, o canal de vídeos da rede social Café História. Dessa vez nós estamos inaugurando uma sessão nova do nosso canal. Essa sessão se chama Cafezinho e a ideia é que essa sessão venha oferecer um bate-papo de mais ou menos 20, 30 minutos com historiadores que estão lançando livros, organizando eventos ou comemorando algum tema de relevo no presente. Hoje, inaugurando o nosso cafezinho, então, nós temos a historiadora mineira Andréa Casanova Maia, professora do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a professora irá conversar com a gente a respeito das catástrofes provocadas pela chuva na história do Rio de Janeiro, né? Ontem, quarta-feira, o estado do Rio sofreu intensamente, mais uma vez, com as chuvas. Tivemos centenas de ruas alagadas, trânsito caótico, desabrigados, feridos, enfim, um cenário de tragédia anunciada que o carioca já, infelizmente, está meio que acostumado a ver nos meios de comunicação, enfim, escutar de seus familiares, e claro que toda a população brasileira acompanha pela mídia. André, muito obrigado por aceitar esse convite do Café História. É um prazer te receber aqui. Obrigada. Você está me escutando bem? Você me vê bem? Estou te escutando bem, estou super feliz de estar podendo participar dessa iniciativa nova aí do Café História. Espero que a gente possa conversar bastante. Legal. O tema não necessariamente, quer dizer, é um dos mais felizes, né? A gente está falando, afinal de contas, de uma tragédia, mas, enfim, é um problema não só social, mas é um problema histórico também, como a gente vai ter a oportunidade de discutir agora com você. E aí eu começo falando exatamente sobre isso, né? Quer dizer, o Rio ontem ele amanheceu debaixo de muita água, várias pessoas sequer puderam sair de casa, né? Em casos mais graves, em alguns municípios do Rio de Janeiro foi decretado estado de calamidade pública, enfim, uma tragédia que a gente está se acostumando já a ver. Você possui um estudo com a professora Lise Cedres sobre enchentes no Rio de Janeiro, né? De como isso aparece na história da cidade. Esse é um transtorno, então, que a gente vive já há décadas. Como é que é esse seu estudo? Você pode falar um pouco de como ele começou, o que ele busca ver? Na verdade, não é há décadas, não. São séculos. Séculos, né? A história do Rio de Janeiro, Bruno, se confunde com a história das enchentes. Porque essas inundações, elas ocorrem desde a construção da cidade, né? São verdadeiras catástrofes urbanas, mas pra você ter uma ideia, né, na fundação da cidade, em 1575, o padre José de Anchieta escreve até uma carta para um religioso jesuíta, contando que a tempestade tinha chegado com grande fúria na cidade e as chuvas torrenciais arrebentaram as fontes, enfim, foi uma pequena catástrofe ali ainda na construção da cidade. É histórico esse processo porque, como a gente sabe, o Rio de Janeiro ele foi construído, né, sob um grande manguezal, né? O que a gente tem são brejos, pântanos e lagoas que vieram sendo aterradas, né, ao longo de 500 anos de história do Rio de Janeiro, né? E é claro que o aumento demográfico, né, o aumento o próprio processo de urbanização da cidade acabou piorando em muito a condição, né, dessa natureza poder, né, enfim, ela foi reprimida, digamos assim, e agora ela vem cada vez mais com uma força muito maior, né? Mas sem dúvida você falou uma coisa muito correta, né? A gente tem que diferenciar a chuva e a enchente, né? E a coisa da água, da natureza, né? Pensando que é muito mais um problema, além de um problema ambiental, é um problema social. Eu acho que você colocou muito bem, né? Porque o que a gente vê aí, e essas fotos hoje, por exemplo, estava lendo o Globo, as imagens, né, da Baixada, tendo mais de 4.000 desabrigados, né? O Cabral, enfim, pedindo ajuda da Dilma para poder criar reforço policial, inclusive, para conter saques, né? Porque a cidade vira um caos, né? Mas eu queria enfatizar que essa história ela é muito antiga. A gente tem relatos de enchentes em 1575, em 1711 tem uma grande enchente que ficou muito conhecida, né? E em 1711 a gente tem
uma enchente que foi conhecida como Águas do Monte, né, que foi uma coisa terrível que aconteceu no Rio de Janeiro, né, o próprio Vieira Fazenda conta uma história trágica, né, até com a invasão, né, a invasão dos franceses na Baía de Guanabara, tem um episódio muito interessante, porque os portugueses acabaram culpando, de certa forma, a forte chuva que abateu a cidade por eles terem perdido a batalha, né, para os franceses. Né? Porque, e aí as imagens são, ao mesmo tempo, né, a gente brinca um pouco com isso, porque é óbvio que a questão era muito mais de poderio militar mesmo, né, de estratégia de invasão do território, do que propriamente, né, por conta da chuva, mas a gente sabe de relatos de cronistas, né, de viajantes que vivenciaram esse momento na cidade, contando, por exemplo, que as pessoas tiveram que sair de onde estavam e subir para os morros que existiam na cidade, né, buscando fugir da própria invasão francesa, mas também dessa catástrofe que se abatia na cidade. Né? E aí você vê relatos terríveis de pessoas mortas, de mulheres com crianças, a mulher morta e a criança ainda viva ao lado dela, enfim, são relatos, né, de uma verdadeira catástrofe urbana que a gente tem e a gente está buscando resgatar nesse projeto, que é um projeto com a professora Lise, que começa pensando no século XX. Na verdade, o que aconteceu foi que eu peguei, logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, há uns 4 anos atrás, eu peguei uma enchente terrível, e aí me juntei a Lise, que estava chegando, né, para assumir uma cadeira de História da América, e trabalha com História Ambiental, é uma das grandes especialistas em História Ambiental, e aí nós chegamos à conclusão que a gente precisava de fazer um trabalho sobre enchente no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a pesquisar muito o início do século, né, e acabei indo mais para trás, porque eu descobri que essa história é muito antiga mesmo. Quer dizer, então essa pesquisa começa um pouco também da sua própria experiência com enchente no Rio de Janeiro, né? Sim, exatamente. E aí a ideia foi, eu comecei com uma subpesquisa, vamos dizer assim, nas revistas ilustradas lá da Casa de Rui Barbosa e da Biblioteca Nacional, né? Eu tive da Fundação Casa de Rui Barbosa para pesquisar o Malho, Careta, Fonfon, imagens das inundações nesse primeiro momento aí, na Primeira República, né? E paralelo a esse trabalho, nós também começamos uma coisa que eu trabalho há muitos anos, que é o trabalho com a metodologia de história oral, a fazer um trabalho de entrevistas sobre a enchente de 66, né, que foi a grande enchente histórica que a gente tem notícia no estado do Rio de Janeiro, e que a gente acabou pegando 66 e 67. Isso tudo numa análise comparada com Buenos Aires, não é? Porque a história de Buenos Aires também é uma história de catástrofe urbana por conta das enchentes que ocorrem por lá, por outros motivos, mas que também trazem transtornos à cidade. Entendi. É interessante porque você citou essa enchente de 66 e ela aparece de forma recorrente na imprensa quando a gente tem alguma situação similar. Por exemplo, eu lembro que ontem no jornal o Globo, por exemplo, houve menção mais de uma vez a essa enchente de 66. Né? Eu acho que é algo que está muito presente ainda num certo imaginário, numa memória coletiva, não? Sim, com certeza. O que a gente fez foi muito interessante. Nós começamos porque a gente descobriu que um dos lugares que se torna quase que um emblema, um símbolo da cidade no momento de catástrofe, no momento das enchentes, é a Praça da Bandeira. Então, isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar que regiões são essas do Rio de Janeiro que são recorrentes essas enchentes, esses alagamentos. A Praça da Bandeira com certeza é um. A Praça da Bandeira é o grande ícone dessa enchente de 66 e aparece em outros momentos porque, na verdade, ela sempre encheu ainda, né, quando se era o Largo do Matadouro. Né? A gente sabe que você tem um processo de drenagem desses rios, né, de aterramento, né, dessa cidade, desses grandes manguezais, né, ao longo desses 500 anos de história. Mas depois da vinda de Dom João para cá, claro, quando o Dom João VI fica um tempo ali na Quinta da Boa Vista, né, logo que eles chegam, ele começa uma série de obras de drenagem de aterro
para poder ligar essa região, que é uma região de mangue, né, que é praticamente toda coberta por águas, até o centro da cidade, o centro histórico que a gente conhece. Né? Claro. Então, e logo depois que ele chega, ou seja, ele chega em 1808, 1811, a gente tem uma grande chuva, que é essa que eu estava falando, as águas do monte, que ficaram conhecidas como águas do monte, e ele manda, inclusive, fazer uma pesquisa para saber por quê, né, que ocorria essa enchente para poder resolver o problema. Né? E a Praça da Bandeira ela está localizada exatamente no meio, né, desse grande mangue, recebendo o fluxo de água de vários rios. Né? Você tem o Rio Maracanã, o Rio da Joana, né? Enfim, são mais dois, o próprio canal do Mangue ali, então tudo desembocando no ar, que sofre influência das marés, né? Claro. É um mangue, é uma natureza, né, que foi violentamente, tentaram, né, dominar essa natureza através desses trabalhos de aterro. Então, se você coloca aí, eu acho que eu mandei para você, vê se você pode colocar no ar. Vou colocar, eu acho que esse mapa ele ajuda a gente a visualizar um pouco, né, como é que era essa área antigamente. Né? Exatamente, esse mapa ele é ótimo, porque ele é um mapa da prefeitura, né, que vocês podem observar em 1500 como é que era, né, e você vê a Baía de Guanabara e reparem que lá no fundo você tem tudo uma faixa azul escura, né, olha lá, era água e agora é tudo urbano, foi tudo aterrado, tudo construído. Né? Vou colocar mais uma vez aqui que as pessoas possam ver. A gente percebe por que tem enchente, por que não conseguem resolver o problema da enchente no Rio de Janeiro. Olha esse pedaço aí, mira no Maracanã para vocês verem. Percebem? Tudo aterrado, tudo coberto de gente. Né? E agora pior, porque asfaltado. Né? Então a dificuldade da drenagem da água é muito maior. Né? E você tem, claro, você tem acúmulo de lixo, você tem uma série de outras questões, né, geradas por essa urbanização, né, que pioram ainda a condição. Agora, o que a gente tem aí, que eu estava chamando a atenção, além dessa natureza, Bruno, que historicamente sofre, então, que a gente sabe que com essa história toda de dreno, de aterro, dessa luta, né, do homem com a natureza, para dominar a natureza, a gente tem esse resultado terrível, mas na pesquisa de história oral que nós fizemos, pensando sobretudo esse período mais contemporâneo, nós reparamos isso, que é um problema social. Né? Porque diferente de Buenos Aires, que os ricos, não tem diferença, rico e pobre, né, atingido, tem áreas imensas, né, Palermo, Hollywood, Palermo Velho, que são atingidas, né? E é claro, também, La Boca também, uma região mais classe média, também é atingido. No caso do Brasil e do Rio de Janeiro especificamente, as enchentes, embora a gente fale, não, atinge pobre e rico, não é assim. Porque nós temos regiões de vulnerabilidade, né, que fazem com que as pessoas mais pobres, né, sofram muito mais com as chuvas. Verdade. Realmente elas foram removidas, né, porque a história das enchentes ela também se confunde com uma história de remoção, de exclusão social. Né? Porque a enchente ajudou, de certa forma, o Estado, né, a resolver o problema, por exemplo, das favelas. Eu costumo perceber isso claramente quando eu vejo essas imagens do início do século, né, da época, por exemplo, de Pereira Passos, que ele estava excluindo a população pobre, né, retirando dos cortiços e mesmo das pequenas áreas ali de povoamento já nos morros, né, e jogando para outros lugares. Né? O que acontece com a enchente de 66 é muito parecido. Né? O que acontece, vou dar um exemplo claro, que é a construção da Cidade de Deus. Né? A Cidade de Deus estava sendo planejada, né, para receber funcionários públicos. Antes mesmo de terminar a construção, como você tem a grande enchente de 66, aqueles flagelados das chuvas, né, primeiro eles fazem uma verdadeira via crucis para chegar, né, à sua moradia, que vai ser a Cidade de Deus. Né? Muitos deles saem, então, do morro aqui do Salgueiro, né, de outras regiões da cidade que são atingidas, que estão em pontos, né, de críticos, que a prefeitura aproveita, então, nessas ocasiões para removê-los, ou eles mesmos são obrigados a sair por conta da destruição das casas, né? E vão primeiro para o Maracanãzinho,
né? Que eu me pergunto hoje, vendo essas cenas, né, de que tá tudo alagado, tudo debaixo d'água ali por causa do transbordamento do Rio Maracanã, como que em 66 o Maracanã recebia esses abrigados, né? Eu me pergunto, mas assim, depois que eles iam para lá, e uma rede, e uma coisa que a gente percebeu muito interessante e bela, né, apesar de triste nesse momento, é a solidariedade da população, porque nós entrevistamos pessoas que foram muito solidárias, que não foram vítimas nesse primeiro momento da entrevista, mas que foram solidárias e abrigaram essa população em colégios, em igrejas, né, no Instituto de Educação, na antiga Universidade do Estado da Guanabara, né, que hoje é o ENG, né, enfim, uma rede de solidariedade nesse momento de chuva, né, que ajudou essas pessoas no primeiro momento, que eu acho que é o pior, né, que essas pessoas elas perdem tudo, né, Bruno. Então elas vão para o Maracanã, e no caso da enchente de 66 elas foram abrigadas no Maracanã, no Maracanãzinho, e nessas igrejas, nessas escolas, e depois elas vão, algumas delas tentam voltar para suas casas, mas já não encontram mais nada, né? E vão para a Fazenda Modelo, que eu acho que ali é o pior, a memória mais terrível desse processo de Via Crucis, é quando elas vão para a Fazenda Modelo, que hoje vocês sabem que é um abrigo complicado, né, que vive recebendo denúncias, né, por conta da questão dos animais e tal, mas que naquela época servia também para abrigo de mendigos, de indigentes que eram muito maltratados, né? A gente sabe que é uma situação... Eu cheguei a entrevistar uma senhora na Cidade de Deus que fala que aquilo ali era um pouco igual ou um pouquinho melhor do que um campo de concentração nazista. Uau! Então, são relatos muito tristes, né, de uma luta por um direito à cidade, por um direito de ter uma casa própria, de cidadania básica, né, e que essas pessoas acabavam tendo, a partir de um sorteio, sendo levadas para a Cidade de Deus, e encontraram a Cidade de Deus ainda em construção, sem terminar. Então, elas chegavam na Cidade de Deus sem banheiro, né, sem saneamento, tinham banheiros coletivos, pessoas de todos os morros da cidade, vários lugares diferentes, culturas diferentes, identidades diferentes, que tiveram que reconstruir as suas vidas naquele local. E paradoxalmente, ao mesmo tempo, de uma forma terrível, ali poderia ser o sonho da casa própria, o sonho, né, de resolver o seu problema, acabou, anos mais tarde, sendo também um local de enchentes. Né? Porque a Zona Oeste também sofre muito com as enchentes, né? Porque é uma região que, enfim, também tem muito mangue, inclusive quando eu estava fazendo as entrevistas lá, eles falaram que volta e meia enche ali também, na Cidade de Deus, e tem até epidemia, não sei como é que chama, epidemia, mas que vem jacarés, inclusive, tem epidemia de jacaré, então sai jacaré de dentro da privada da pessoa, imagina isso. Né? E o André, eu estava pensando aqui uma coisa, é claro, a gente vê pelos cronistas que passaram pela cidade há séculos que esse já era um problema típico, né, da cidade, que é um problema, quer dizer, de enchentes, de chuvas fortes, mas, por outro lado, a gente conversou também sobre como esse problema é um problema social, né, quer dizer, como acontece há muito tempo, a gente não está, isso não é inédito, né, a gente não descobriu ontem que chove muito no Rio de Janeiro. E eu fico pensando, ora, todo mês de verão eu escuto na mídia ou das autoridades dizendo que, olha, choveu o X esperado para esse mês de dezembro ou esse mês de janeiro. Ora, se todo ano acaba chovendo, o nível de precipitação é maior do que o esperado, o que está errado é a nossa expectativa em relação ao que vai chover, né? Então, quer dizer, eu te pergunto, por que esse tipo de coisa continua acontecendo? Me parece que há pouca vontade política da gestão do Rio de Janeiro, não só da atual, mas das anteriores também, né? Eu acho, eu estava te falando assim, você tem uma diferença entre as chuvas e as enchentes, né? Porque as chuvas são parte, a gente tem que deixar claro isso, independente da quantidade de chuva que cair. Né? As chuvas, elas são parte desse ciclo natural das águas, né? Com maior ou menor precipitação, né? Essas enchentes, elas dizem respeito ao escoamento dessas chuvas, né?
A chuva, ela faz com que aquelas águas, né, do alto ali, dos rios caudalosos, né, que a gente tem rios passando por debaixo desse asfalto todo, né, vão descendo a serra. Você pega o Rio Maracanã, é um exemplo disso, né, e aí a ideia é que ela alcance a planície e depois chegue da Baía de Guanabara, né? Então você tem várias, se você pensa, né, imagino vendo essa imagem, um Rio de Janeiro sem essa urbanização, né, sem o problema do lixo, o problema da falta de saneamento básico, né, porque a gente verifica locais, né, que não tem nenhum saneamento. Então, o esgoto, eu tive outro dia fazendo uma pesquisa no Distrito Industrial de Santa Cruz, né, e eu vi com meus próprios olhos os conjuntos habitacionais antigos, que também são, né, motivos de remoção dessa população, eles, do centro, né, do Rio, eles são, esse esgoto ele não tem destinação, então ele vai direto, in natura para o Rio. Então, você tem, junto com o lixo, embora a Colube faça um trabalho excelente de coleta do lixo, lá naquela região, inclusive, né, a gente não pode falar mal da Colube, porque a Colube está aí limpando tudo, né, mas você vê claramente, né, que os rios são todos assoreados. Os rios que ainda estão a céu aberto viraram valas de esgoto, né, a maioria deles. E o que estão debaixo, né, desse asfalto todo, né, que a gente não vê, né, a terra, como não tem mais terra, porque a terra ela absorve o excesso de água, né, a terra, e aí, como é que era antes? O que não era absorvido ia para escoar para os manguezais, né? Ou seja, você tem todo um ecossistema que não só se beneficia da água da chuva, né, como necessita dessa variação aí das marés e desses níveis de água. Uhum. Mas a questão que está colocada aqui, por isso a gente está ressaltando que, embora não basta vontade do poder público, é claro que se você se você faz alguma política pública de planejamento urbano, né, e pensa, antes de construir um projeto, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, você pensa em toda a rede de abastecimento de água, de coleta de água, né, de drenagem de regiões que estão em baixios, né, dessa planície, que ainda sofrem a influência dessa maré. É claro que isso pode melhorar muito o problema da enchente. Agora, eu não acredito. Eu estou vendo, eles estão construindo, por exemplo, esses piscinões lá na Praça da Bandeira mesmo, estão fazendo várias obras aí, você vê tudo está cheio de obra, né? E aí não adianta, quando chove, até o prefeito fica parecendo com o Pereira Passos, né? Que fez a urbanização no início do século. Como é que chama? O Paz está parecidíssimo. Eu fico lembrando daquela frase do Marx, né? De que a história se repete. Como é que o Hegel dizia que a história se repete, mas ele esqueceu de dizer. É uma tragédia, uma farsa, né? Antes a farsa, depois a tragédia. É verdade. Ou vice-versa, que a farsa é uma tragédia, né? Eu tenho aqui, André, uma foto, talvez ela possa ajudar, não sei se você quer falar sobre ela. Eu vou colocá-la aqui na tela e acho que você pode explicar um pouco para o nosso público o que a gente está vendo, né? É exatamente isso, né, Bruno, que eu estava te mostrando. Você tem toda essa região ali, ó, olha o Saco de São Diego, que é o São Diogo, ou São Cristóvão, que foi todo, que é um braço da Baía de Guanabara, que penetra aqui no território, né, e que foi todo drenado, todo aterrado, né? Essas lagoas todas que vocês aí estão vendo, né, no mapa, né, foram todas... cobertas, foram todas... tem lugares que você passa, né, que você não faz ideia, né, que você... Passeio público, tinha a Lagoa do Boqueirão, né, aos pés do Morro de Santa Teresa ali, tudo água, tudo água. Vejam os rios que corriam para a Baía de Guanabara e alguns, inclusive, se desembocando nesse saco aí que você acabou de mostrar, nesse saco de São Diogo, né, que foi todo aterrado. Então, é claro, gente, aí constrói em cima. Né, por isso que eu estou falando. O que acontece quando esses rios eles estão contidos em canais de concreto, né, e há pouco contato com a terra? Né? Quando o chão, né, em que a chuva cai, ele é asfaltado e a vegetação natural, né, é substituída por essas casas todas e todas essas construções.
né? Então, inclusive quando os morros, uma outra questão também que deve ser apontada, que eu acho que o prefeito, né, que o Estado podia atuar, e há séculos, né, se pergunta isso, né? Como que esses morros, né, perderam a sua vegetação? Porque quando você tem vegetação, a vegetação natural é substituída, né, por essas casas, e quando os morros perdem a cobertura verde, né, e a terra fica então exposta, né, à erosão das chuvas, é claro que isso precipita um aumento, né, do problema. É claro que isso dificulta uma drenagem adequada dessa água toda que desce. Né? Então, a capacidade a capacidade de absorção fica muito comprometida, a água vai se acumulando nesses canais, nessas valas, né? E aí ela toma violentamente as ruas e as casas. Né? Claro. E as ondas das marés, por exemplo, que agora batem contra muros de concreto, a gente vê isso, aterro do Flamengo, nesses lugares todos, né? Ela também, a natureza invade. Né? Então, antes elas se dissipavam em pântanos, né? Elas se dissipavam nesses mangues. Né? Agora elas se chocam furiosamente com essas barreiras de concreto. Né? Então, o que acontece é isso, os morros vão se tornando ilhas, né? As ruas se tornam rios, as casas se tornam super vulneráveis, né? Surge o medo, inclusive, né, das epidemias, embora seja pouco provável. Na semana passada, eu tive que sair do prédio do IFIX, onde eu trabalho, né, na quinta-feira passada, tá fazendo uma semana, e eu tava sandália. Fui pegar o metrô depois daquele primeiro tempestade, e eu passei por águas sujas, com esgoto, porque o esgoto sobe também, né? Sobe aquele centro do Rio de Janeiro, fica um verdadeiro, né, esgoto a céu aberto. Quando eu cheguei em casa, eu passei álcool, eu lavei, passei álcool, porque eu fiquei pensando, gente, eu vou pegar uma leptospirose, eu vou pegar uma doença. Claro que é muito difícil, você não tem tanto, né? É pouco provável que você tenha uma epidemia na cidade, né, dessas doenças. Mas ocorrem casos de gente que morre ali porque brincou na água suja de esgoto, de lama, que tem rato, que tem transmite doença, enfim. Então, você tem um medo que é muito realista de desabamentos, né? E muitas perdas de vida e de propriedades. Olha, hoje, por exemplo, na cidade, você já tem 4 mil desabrigados só na Baixada. Isso. Então, o que eu estou querendo chamar é o seguinte, o que eu tenho que dizer é o seguinte, se a chuva, por mais intensa que seja, é parte da natureza, né, a enchente é um problema social. Isso que eu queria destacar. Né? E eu e a professora Liz estamos avançando muito nessa discussão, né, porque, na verdade, a enchente ela faz parte de uma coisa muito maior, né, que é uma discussão muito maior, que eu acho que até a professora Liz pode falar melhor, que tem a ver com as catástrofes urbanas. Né? O que o Estado, né, pode fazer, né, no momento, né, inclusive planejando, porque acho que o que você estava querendo colocar era justamente isso, né? Qual que é a questão? O Pereira Passos, por exemplo, quando ele faz a reforma urbana no Rio de Janeiro, no início do século XX, a inauguração da Avenida Central, que deveria ser o cartão postal, que foi, né, o cartão postal dessa cidade Paris tropical, né? No ano seguinte tem uma enchente, alaga tudo. Eu estou me lembrando disso, porque eu estava falando o negócio do Marx, porque é praticamente a mesma imagem que eu vi hoje no jornal, na capa do jornal, quando eu vejo o binário alagado. Acabou de ser inaugurado, né, e já está alagado. Ou seja, aquilo que deveria ser, né, uma preocupação anterior, né, desses governantes, antes de construir qualquer rua, de asfaltar, de fazer qualquer tipo de implosão de perimetrais, etc., é resolver o problema da chuva. Agora, o mais interessante é o próprio Pereira Passos, numa entrevista que eu achei com minhas bolsistas em 1911, né, alguns anos depois, dizendo, não, eu não resolvi o problema porque eu estava cuidando de outras coisas muito importantes, que era o próprio melhoramento do Rio de Janeiro.
né, a urbanização do Rio de Janeiro. Mas tem como resolver, tem solução. E aí ele aponta no jornal, eu com Lise, né, nós estamos escrevendo um livro sobre isso, ele aponta, eu analiso essa parte, porque eu acho interessante, porque ele faz um discurso que é muito semelhante ao discurso dos engenheiros. Agora, é óbvio que eu quero acreditar, né, na engenharia nacional. Né? Eu acredito que eles vão dar um jeito nisso. Agora, é muito difícil. Né, Bruno? É muito difícil. Quando você, então, que é tijucano, sabe disso. Né? Você que corre aí em volta do Maracanã, que deve ter interrompido seu esporte ultimamente por causa disso, você sabe. Né? Chegando numa bacia aqui, né? O mangue, ele tá aí debaixo, né? Eu brinco com o mangue, não, mas esses rios todos estão aí. Né? E junta isso com o lixo, porque é claro, o Dom João VI já tinha falado, as imundícies desse povo, não sei o quê, porque uma das coisas do relatório, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, que o Dom João VI manda fazer um relatório para entender o problema das chuvas. Né? E aí ele mesmo fala que um dos problemas é a coisa da sujeira das valas aqui achei, ó. Dom João VI, tendo chegado de Portugal poucos anos antes, exigiu um inquérito sobre a enchente, e mais que a vontade de Deus, porque, né, na época, claro, toda a justificativa era porque Deus quis, né, essa chuva bate sobre nós porque Deus quis, mais do que a vontade de Deus, as causas encontradas eram, eu cito, a falta de conservação das valas e drenos pelos entulhos e lixos e demais imundícies lançados nelas. Ou seja, o discurso, até hoje, eu nem vou citar o jornal, mas eu estava lendo o jornal e ficou claro isso, como se a população tivesse culpa da enchente, por ela estar sendo vítima da enchente. Muitas pessoas deixam isso, porque sujam, porque jogam lixo no chão, porque não... Claro que a gente tem uma responsabilidade grande nisso. Tá? É óbvio. Não adianta a Conlube fazer um trabalho excelente, limpar todas as valas, fazer tudo se a gente continua jogando lixo. Né? Mas, como eu te falei, é uma coisa muito maior do que o lixo. Que a gente pode jogar um papelzinho de bala que a gente vai jogar no bueiro. Né? E soluções existem. Algumas soluções, por exemplo, se o problema fosse só esse, você faz como na França, em Paris, porque Paris também foi vítima de uma grande enchente, por exemplo, em 1910. Né? Eu também, se você botar aí para o pessoal que está nos assistindo ver o blog, eu tenho um blog que se chama www.riocidadesubmersa.blogspot.com.br. Tá? No blog, depois você coloca aí para o pessoal. No blog, aparece as imagens da enchente de 1910 em Paris. Ora, muito parecido com o que acontece, exatamente, esse blog. É até interessante essa imagem que eu coloquei hoje, que tem uma brincadeira, né, que está rolando do tubarão saindo, porque uma coisa que eu percebo também, né, é que no Rio de Janeiro do início do século, você tinha várias charges, vocês vão ver aí no blog, né? Várias brincadeiras, a coisa tragicômica, né? Aparecia muito mais do que aparece dos anos 60 para cá. Dos anos 60 para cá, as imagens que a gente tem são imagens terríveis, né? De pessoas perdendo suas vidas, perdendo suas casas, né? Então, a própria tecnologia da imagem transforma, né? Uma coisa que poderia ser, que acho que nunca foi, né? Motivo de comédia, de riso, né? Numa coisa absolutamente trágica e terrível. Sim. Eu queria apontar essa questão do blog, né? Porque aí as pessoas podem ter oportunidade de ver o que foi essa história. Porque, na verdade, em Paris, por exemplo, em 1910, né? Logo depois, eles começam a fazer várias obras, como foram feitas aqui também ao longo desse tempo todo. Né? Mas uma das soluções simples que eles fizeram foi colocar assim, uma espécie de rede embaixo desses coadouros de água das ruas, como é que chama? Bueiros, né? Que seguram a sujeira ali em cima. E aí a pessoa vem e limpa. Ou seja, você dificulta que as folhas, que o próprio lixo menor entre, né, entupindo esses escoadouros. Mas isso é muito
pequeno, isso é uma coisa muito pequena, perto de tudo isso que eu te falei, né? André, eu acho que a gente tem aqui tempo para uma pergunta aqui. A gente tem uma pessoa que está acompanhando a gente, é o Renan Marcolino, ele é aqui do Rio de Janeiro também, e ele fala a verdade. Olha, eu acho um absurdo que toda vez que chove na cidade, a linha 2 do metrô fica alagada, os trilhos não podem ser utilizados, e ele fala também sobre assim, a situação, embora a cidade seja atingida de uma forma geral, é muito claro como a Zona Norte, né, ele fala aqui dos bairros da Vila da Penha, Olaria, Irajá, enfim, o subúrbio em geral, e também região da Baixada Fluminense, continuam sendo os mais atingidos de toda a cidade, né? Não, com certeza. É o que eu estava falando. Você tem um problema, no caso do Rio de Janeiro, a questão é muito mais grave, porque você tem um recorte, né, que é um recorte de classe. Uhum. Isso é histórico também. Quem no Rio de Janeiro, como eu acabei de falar, diferente na Argentina, que você tem as casas dos ricos também sendo alagadas, no caso do Rio de Janeiro, claro, aqui na Zona Sul, você pode ficar sem poder sair de carro, né? Você tem que ficar preso em casa um tempo, né? A sua garagem, no máximo, vai sofrer um pouquinho, e você pode perder a luz, ocasionalmente. Né? Agora, no caso da periferia do Rio de Janeiro, a questão é muito mais grave. Né? Ele falou essa questão do metrô. O metrô, parte do metrô que serve a Zona Norte é um metrô de superfície, né? É um metrô que cai uma árvore e ele para. O metrô do Rio de Janeiro é assim, né? É de 1500, né? Eu brinco. Só tem 2 linhas para conter essa cidade toda. É um minhocão, né? É ridículo, né? É ridículo. Outro dia eu fiquei também com esse problema. Teve um problema na rede. Quando eu entro dentro da estação, estava tudo lotado. Eu falei, será que vai dar para fazer Copa? Esses mega eventos, eles estão embelezando a cidade. Por exemplo, o Rio Águas fez uma concessão imensa para resolver o problema de abastecimento e de esgoto e de drenagem, né? Na região da Cidade Olímpica. Porque na periferia você não tem saneamento e a coisa é para daqui a 30 anos, é longo prazo. As regiões que estão sem saneamento, que são regiões, inclusive, de invasões, das pessoas mais pobres mesmo, né? Elas vão continuar sem resolver o problema da água nos próximos 30 anos. Verdade. Isso é gravíssimo, né? Isso é gravíssimo. Agora, ele está falando uma coisa muito interessante, porque é justamente uma coisa que surgiu no nosso projeto de uma forma muito forte por causa do Rio de Janeiro. Por isso que a gente está frisando que é um problema social. Né? Essa de classes, né? As pessoas mais pobres, elas ficam aonde? Elas ficam nas regiões mais de risco da cidade, mais vulneráveis. Né? Se no início do século elas estavam, né, nos cortiços, e aí no blog vocês vão poder ver cortiços desabados, ajudando a própria prefeita Pereira Passos a fazer a remoção, né? Depois elas vão para os morros. Elas chegam nos morros. Qual que é o trabalho todo de Lacerda, por exemplo? Lacerda, Sampaio, enfim, outros prefeitos e outros engenheiros que fizeram planos para a cidade, de urbanização da cidade, que são planos de remoção dessa população que já sofria nos morros com as chuvas, podendo perder as suas casas, e que foram, muitas delas, obrigadas a irem parar lá na Tonga, né, não é nem no subúrbio, você citou aí áreas de subúrbio que são extremamente tradicionais na cidade, que sofrem com as chuvas, né, mas que são áreas de classe média até alta. Né? Eu estou falando até de lugares mais distantes que sofrem também com a chuva e que é muito interessante como que a história se repete nesse sentido, porque eles saíram dos cortiços por causa das chuvas e por causa da remoção do Pereira Passos e outros. Depois foram para os morros, foram removidos dos morros pelo risco de perderem suas casas ou porque perderam suas casas e vão para conjuntos habitacionais também feitos, né, a toque de caixa, né, ou até que tinham projetos como a própria Cidade de Deus de serem grandes conjuntos com um projeto belíssimo para expansão para a zona oeste da cidade e que também foram inaugurados precocemente para receber essas vítimas dessas enchentes de 66 e 67. Poucos anos depois, o que você tem? Violência, que eles achavam aqui nos morros daqui. Problema de abastecimento, de saneamento, que eles achavam lá em cima, porque eles não tinham o mesmo acesso, e que continuam achando aqui.
né? Eu mesmo entrevistei gente que tinha um conjunto lá nesse conjunto de Santa Cruz, né, que o rapaz me contou que, na certa ocasião, na década de 80, logo depois que eles tinham inaugurado o conjunto, acho que chama Conjunto Liberdade, se não me engano, ele, metade com a chuva e com a enchente, o rio Guandu, ou o próprio Canal da Liberdade, que é uma grande vala, né, atualmente, ele transborda e aí ele derruba parte dos muros do conjunto habitacional. Entendeu? Olha. A questão é óbvio, né, que ela tem um fundo que atinge, sobretudo, as grandes vítimas que percorrem essa verdadeira via crucis, né, porque o dilúvio é uma imagem bíblica também, né, e a via crucis ela acompanha essa imagem, né, o pobre. São as classes menos favorecidas. Porque o rico ele pode falar assim, mas eu não vou sair de carro hoje não, porque enfim, o meu carro vai estragar, não sei o quê. Mas o pobre não tem como. O pobre tem que ir trabalhar, ele tem que ir para o centro, ele tem que se deslocar, né? Ele precisa do transporte público funcionando. Esse transporte público ele é absolutamente precário, né? A maioria dessas populações que moram nesses conjuntos, nessas comunidades mais pobres, ainda dependem do transporte alternativo, que é o transporte de vans, sem fiscalização, sem regularização. Ou seja, é uma coisa que a gente está falando, olha para você ver, nós estamos falando de enchente e agora a gente está falando de problemas sociais que afetam a qualidade de vida dessa população. Né? E as coisas estão coladas, né? Totalmente coladas. O acesso à cidadania, né? O direito à cidadania, né, dessa população. Agora, as pessoas, você também reparou, e não é de hoje, que as pessoas não têm nada de passivas, elas não têm nada, não sei, não... Então, a primeira reação delas não é mais falar como era, talvez, antigamente, né, nessa época aí do Dom João, que foi Deus que quis ir para a igreja rezar para poder Deus parar de trazer chuva para a cidade. Né? Hoje não. Hoje a população fecha a Avenida Brasil, ela fecha a Via Dutra, né? Ela sabe que o problema tem a ver com questões de planejamento urbano, com questões que o Estado tem o direito, tem um dever de resolver, né? Claro, com muita dificuldade, mas o que eu não entendo é como que as pessoas fazem essas obras todas, né? Gastam esses rios de dinheiro e coisas assim básicas, que é a questão do saneamento. Porque esse lugar que eu fui, ele tem assim, vala de esgoto a céu aberto, que enche, porque tem um brejo, aí junta a água do brejo com a água. Imagina as pessoas que moram ali. Né? Perdem tudo e ainda ficam com o risco de perder a vida por causa de doença também, quando não é eletrocutado, porque não tem luz, né? Então, é gato para tudo quanto é lado. Até a água é um gato gigante, um gato monstro. Então, assim, as pessoas vivem numa situação nessa cidade, né? E mesmo com todas essas obras, com todos esses melhoramentos dos túneis, né? Obras que deveriam, ou que foram, que deveriam ser realizadas pelo poder público, porque eu acho que há uma vontade política também de resolver o problema dessa população, até para angariar voto, que seja. Mesmo que não tenha nenhum problema de amores pela cidade, mas não tem condição, inclusive, de receber um evento como uma Copa ou uma Olimpíada, uma cidade que sofre, né, esses problemas. Com certeza. André, cara, acho que foi muito bom o nosso papo. A gente teve, eu acompanhei aqui, tivemos um número alto de espectadores acompanhando a nossa conversa. Eu aviso para todos que estão acompanhando, enfim, essa conversa, esse bate-papo do cafezinho, do Café História, ele vai estar disponível não só no Café História, mas também no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Café História TV. Se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreva-se para você poder receber as atualizações, as novas produções do Café História TV, as novas produções. E, enfim, André, queria te agradecer demais por esse papo e, assim, fala um pouquinho mais para se despedir, assim, qual é esse blog que você mantém, o que você publica por lá?
que é o Rio Cidade Submersa, não é isso? Esse blog, gente, eu queria agradecer também a oportunidade de falar sobre isso, divulgar nossa pesquisa, né? Queria que a professora Lise estivesse aqui do meu lado, porque ela também poderia falar muitas coisas interessantíssimas sobre o assunto. A gente está preparando um livro, esse blog, ele, na verdade, até estou precisando de retomar o trabalho com ele com uma certa intensidade, porque ele, né, foi feito especialmente para esse trabalho da Fundação Casa de Rui Barbosa, mas agora ele está ampliando para esse projeto maior, que é um grande projeto, que é esse projeto de comparação da enchente do Rio de Janeiro com Buenos Aires. O blog ele só serve ao Rio de Janeiro, mas eu acabei colocando também imagens de Buenos Aires, né, desde 1905 até 1930, 40, né? Você tem várias imagens aí de Buenos Aires no primeiro momento, mas se você clica nesses blogs, nessas postagens mais antigas, né, Buenos Aires também sofre com as enchentes, né, você vê também algumas matérias sobre a enchente de 66, sobre as charges, né, que eu trabalhei na Casa Rui Barbosa, e agora, ultimamente, a gente já terminou então a parte de história oral, né, de levantamento nos jornais do histórico para o Rio de Janeiro, das enchentes de 66 e 67 e Buenos Aires 1985, que são os marcos, né, temporais de fechamento da pesquisa, entrevistando pessoas, fazendo história de vida com vítimas na Cidade de Deus e no La Boca, né, e lá em Buenos Aires, e também na Praça da Bandeira aqui, e a gente ainda está buscando mais fonte lá para Buenos Aires, e nessa segunda parte inicial do projeto, a gente também trabalhou então com essas imagens, e aí você está colocando uma imagem do prefeito da cidade de Buenos Aires, né, ironizando a questão da falta d'água e da problema das enchentes, no caso de Buenos Aires, para ver como que tem muita semelhança, né? Apesar de tudo, e as duas no início do século estavam lutando para ver quem que ia assumir o papel de Paris da América do Sul, né? Então é interessante. Constitucionado honroso, né? Não, e lá em Paris também enchia tudo, né? Então é interessante a gente fazer essas comparações, né? Mas o caso do Rio de Janeiro é mais grave e a gente vai pegar, sobretudo agora, nessa última etapa do projeto, as décadas de 40 e 50, 30, 40 e 50, ou seja, a era Vargas, né? Para pensar um pouco esses planos de engenharia, esses projetos, porque não é possível, né, que a gente sabe que existem vários projetos que atentavam para o problema das enchentes, sobretudo no Rio de Janeiro, ao longo da era Vargas. Então, esse é o próximo passo do nosso projeto, e a gente espera aí, a Lise, se estiver assistindo, vai falar, e André adiantou demais as coisas, mas eu pretendo, né, e aviso aos historiadores de plantão, publicar alguma coisa aí por volta do ano que vem, ou no máximo 2015, que é quando acaba o nosso projeto pelo CNPq, que é um dos outros apoiadores, fomentadores da pesquisa, tá, querido? Legal. E uma última coisa que eu queria te dizer Diga. É que nós estamos também, aí é interessante, sobretudo para os historiadores aí que estão também pesquisando o tema da enchente em outros países também, da América Latina e em outros estados brasileiros, porque nós estamos organizando, eu já fiz uma chamada grande no Facebook, inclusive, e enfim, nas minhas listas, mas às vezes vocês não receberam, eu e Lise estamos organizando, a convite da Beatriz Küchner, né, do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, um grande dossiê, né, sobre a história das enchentes nas cidades, né, nas metrópoles da América Latina, latino-americanas. Ah, é legal. Aí a gente já está convidando gente, né, óbvio, a gente chama algumas pessoas que a gente já sabe que estão trabalhando com essa temática das catástrofes, né, urbanas, com ênfase na história das enchentes desses locais. Então, espero receber aí do pessoal do Café História contribuições para o nosso dossiê, que vai sair em dezembro do ano que vem, 2014. Vai ser um prazer. E desde já eu deixo aberto assim, as portas do Café História para você e para a Lise, se vocês quiserem, se vocês desejarem publicar algum artigo sobre essa questão das enchentes, enfim, depois a gente pode fazer uma chamada bem legal para esse dossiê, que eu acho que é uma questão importante, sim, como a gente discutiu, enchentes no Rio de Janeiro representam uma questão histórica, social, que fala sobre
desigualdade social, né, sobre divisão de classes, enfim. E esse é um debate que interessa não só a nós historiadores, mas eu acho que a população do Rio de Janeiro e a população brasileira, até porque esses problemas de enchente não pertencem somente ao Rio de Janeiro, né? Eu acho que isso é algo que acontece em várias outras cidades, então acho que o público que se interessa por esse tipo de temática é muito amplo. Então eu agradeço mais uma vez a você, André, por reservar essa horinha da manhã para conversar com a gente. Eu sei que você está indo agora para uma reunião justamente para esse grupo de trabalho sobre enchente, né? Então acho que o momento é mais do que apropriado para a gente conversar sobre isso. E agradeço mais uma vez a todos vocês que estão assistindo o Café História TV. Fiquem ligados no canal. Em breve essa conversa vai estar já disponível no YouTube e no próprio Café História. É isso, André. Um bom dia para você. Cuidado com a chuva. Não esqueça de levar um tênis na mochila, um guarda-chuva extra, né? É verdade. Cuidado onde pisa, né? Porque além também da chuva, a gente tem os bueiros que explodem na cidade do Rio de Janeiro. Então, é uma situação tanto caótica, catastrófica, né? Mas a gente vai se cuidando da maneira que dá, né? Um abraço, André. Foi ótimo conversar com você. Uma boa tarde, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Encerra aqui mais uma transmissão do Café História TV. Tchau, tchau.